Bem-vindos! Neste novo vídeo da série Públicos 20 anos, vamos conhecer um pouco mais sobre o choque de gestão em Minas Gerais. Vamos entrevistar Caio Marini, sócio do Instituto Publix e professor associado da Fundação Dom Cabral, e Renata Vilhena, ex-secretária de Planejamento e Gestão à época e também professora associada da Fundação Dom Cabral, para conhecermos um pouco mais sobre as curiosidades daquela época, metodologias utilizadas e desafios de um contexto de um Estado de grandes proporções e que em diversos aspectos representa um resumo do Brasil. Bem-vindos, Caio e Renata. Muito obrigado pela participação de vocês aqui conosco hoje. Olá, Mário e Caio, é um prazer estar aqui com vocês. Olá também, Renata, Mário, prazer grande compartilhar aí esses momentos aí de reflexão. Muito bem. Já iniciando com a primeira pergunta, Renata, como era o contexto do aparato público em Minas Gerais no início do ano de 2003, né? Quais eram os grandes desafios que o Estado de Minas Gerais passava naquela época e o porquê da necessidade de ter um choque na sua gestão? Uhum. Bom, quando o governador assumiu a gestão, né, do governo do Estado de Minas Gerais, o Estado encontrava-se numa situação muito precária, não só em termos orçamentários, financeiros, mas infraestrutura, e talvez o mais grave era a falta de motivação das pessoas. Existia uma apatia muito grande do governo, eu diria que uma paralisia no governo. E até dessa paralisia que veio a expressão aí dada pelo Anastasia à época, né, precisa de dar um choque de gestão, né, tipo assim, balançar essas pessoas para tentar engajá-las, motivá-las. Mas era um contexto muito grave, não é? Nós tínhamos um déficit orçamentário financeiro muito grande no início de cada mês. Após fazer as transferências obrigatórias, nós ficávamos com a receita corrente líquida devedora em 20% das despesas. Então, nós tínhamos, assim, era um valor muito alto e, além disso, nós estávamos com a folha de pagamento, ela era paga com 30 dias de atraso, né? O mês de janeiro, ao invés de se pagar no início de fevereiro, era pago em março, não cumpríamos nenhum indicador da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, com isso, nós não tínhamos aval da União, estávamos com bloqueios em relação aos repasses obrigatórios da União, né, para conosco. Então, era uma situação, assim, eu diria, quase que de calamidade. E, além disso, havia uma precariedade muito grande de infraestrutura. Não existia computador para todos, os prédios estavam muito deteriorados, escolas sem energia, sem saneamento. Então, precisava de, assim, uma geral, né? Era um contexto muito, muito, assim, assustador, né? Então, foi dessa forma que nós pegamos o governo de Minas. Realmente está um contexto de não só altíssimos desafios, mas talvez poucas saídas, né? E nesse sentido, Caio, quais foram as primeiras medidas advindas do projeto, né, Choque de Gestão, e quais os primeiros sinais de mudança que elas começaram a trazer lá no início? É assim, um pouco do que a Renata mencionou, eu diria assim, a tentação natural, né, era que se desenvolvesse no Estado um projeto quase que unidirecionado para enfrentar essa grave situação fiscal num contexto, inclusive, distinto de outros estados aí da federação que já haviam passado por esses programas com uma certa antecedência, né? A tentação natural, portanto, era exatamente estabelecer uma estratégia orientada para o enfrentamento, apenas para o enfrentamento da crise fiscal. Mas, curiosamente, eu acho que com sabedoria, né, tanto do ponto de vista aí do governador, mas em especial do Anastasia, da Renata, que estiveram aí à frente do projeto, optou-se por uma estratégia, né, à época denominada estratégia dual. Hoje o nome talvez mais moderno é a ideia da ambidestria, né, que ao mesmo tempo enfrentasse essa situação fiscais, medidas duras de contenção, de tentativa de colocar
as contas em dia, permitir que o Estado pudesse voltar a operar em condições assim próximas da normalidade, mas, ao mesmo tempo, e em paralelo, medidas estruturantes, né, mais orientadas para a transformação do padrão de desenvolvimento do Estado. Então, eu acho que essa foi uma aposta, eu diria, sui generis, né? Poucas experiências anteriores apontavam um pouco nessa direção e acertada, porque, na verdade, a grande questão colocada por trás dessa aposta era a seguinte: em algum momento, essa crise ia ser debelada, ia ser enfrentada, né? E aí o que fazer? Se eu não tivesse uma estratégia de desenvolvimento, era difícil que eu pudesse estabelecer, apontar a direção aí dos investimentos que passariam a ser feitos a partir, então, dessa abordagem. E, ao mesmo tempo, durante a adoção dessas medidas duras, a abordagem mais estratégica podia ser direcionadora, né, de onde o Estado podia cortar e onde não podia cortar, né? Então, acho que essa talvez tenha sido assim, a grande marca distintiva dessa experiência, se comparada aí com outras, né? Uhum. Excelente. E nesse sentido, Caio e Renata, agora perguntando para os dois, né? Aproveitando o gancho dessa fala do Caio também, que tipo de metodologias principais, né, e diferenciais de abordagem que foram determinantes, né, naqueles trabalhos? Ou seja, que legados positivos também vocês visualizam que o Estado de Minas Gerais obteve com o choque de gestão e que eventualmente perduram até hoje? Então, muito bom. Só complementando um pouco do que o Caio falou, que aí vem a memória da gente, né? Tanta coisa que aconteceu, é um turbilhão de coisas, mas eu me lembro muito que o governador falava que ele não foi eleito somente para fazer um ajuste fiscal, que ele foi eleito para criar, né, gerar de desenvolvimento para Minas Gerais. Então, isso ilustra bem, não é, essa ideia dessas iniciativas duais que aconteceram. E ainda nesse sentido, nós temos aqui em Minas Gerais é a síntese do Brasil, né? Então, nós temos um Nordeste e um Norte muito semelhante ao Norte e Nordeste brasileiro, onde nós temos naquela região analfabetismo, um IDH muito baixo, questões de água, de saneamento. Então, uma das coisas que foram feitas foi criar uma secretaria extraordinária para olhar para aquele território, porque ali era necessário que tivesse intervenções diferenciadas do restante do Estado. E foram criadas, assim, em 6 meses de governo, nós conseguimos tomar uma série de iniciativas, inclusive com o marco legal aprovado, como, por exemplo, acabar com as promoções dos quinquênios somente por tempo de serviço, né, os famosos quinquênios, apostilamentos, criar a metodologia do acordo de resultados, que para mim assim, um dos instrumentos mais poderosos que nos ajudou nesse alinhamento daquela estratégia que foi traçada e desdobrada entre as secretarias e, no segundo momento, entre as equipes de governo, a possibilidade de pagar prêmio por produtividade, num primeiro momento ainda ligado à economia das despesas ou proporcional à arrecadação que viesse a ser superada, mas esse modelo depois também foi estendido para as demais, porque nós percebemos que isso estaria trazendo prejuízo para aquelas que não tinham como, né, fazer mais economias, porque havia uma deficiência também na prestação da política pública, como educação e saúde, mas conseguimos também criar uma comissão para rever todas as carreiras, o marco legal de PPP, que foi muito importante, além do marco legal também para a parceria com o terceiro setor. Então, foram esses instrumentos de gestão aliado a duas metodologias, uma de um gerenciamento matricial da despesa, onde nós começamos, assim, qualquer torneirinha ali era fechada, né, renegociação das dívidas, criamos um leilão, onde quem oferecesse o maior desconto poderia receber primeiro, algo inédito, né, negociado inclusive com os órgãos de controle e aprovado por lei. E criamos também o gerenciamento matricial da receita para criar uma forma de locais que tinham potencial de alguns itens do ICMS ter uma arrecadação maior, estimular isso até utilizando aí a contratualização e o prêmio, né, de produtividade
como insumo. E aí isso tudo começou a movimentar e foi muito interessante, né? O Caio vai ter a oportunidade de completar, assim, no primeiro momento isso tudo era voluntário, acordo de resultados, e de repente eram secretários batendo na nossa porta, não, nós queremos contratualizar, nós queremos fazer acordo de resultados. Então foi se criando um movimento crescente, engajando, né, todas as secretarias, os servidores, até chegar, né, no momento de ter um alinhamento totalmente fiscal, totalmente equilibrado, que era condição para que a gente pudesse avançar mais na expansão de políticas públicas, criando confiança para o mercado privado, criando credibilidade, e nós conseguimos de imediato um empréstimo muito significativo com o Banco Mundial. Não tínhamos dinheiro para pagar a contrapartida, mas a União nos deu um aval no empréstimo, onde a contrapartida era a implementação dos instrumentos de gestão. Então, isso foi um diferencial muito grande, porque nos empoderou e nos deu uma força muito grande para poder implementar isso. Então, assim, em pouco tempo, né, falar aqui de 12 anos é muito pouco e bate aquela saudade, né, gostosa de tantos desafios que nós conseguimos superar. Excelente. E, Caio, o que que você complementa nessa fala da Renata, não só com itens super interessantes, mas também com esse saudosismo daqueles bons tempos, né, de transformar a gestão pública em Minas Gerais? Pois é, essa conversa vai trazendo assim à tona, né, lembranças assim super ricas e interessantes que a gente pôde vivenciar aquela época. Eu me recordo assim muito com muita claridade que a época, né, eu e o Humberto, né, ainda éramos diretores do instituto e junto com a diretoria a gente tinha um sonho que era de poder participar das principais iniciativas de gestão pública do país. A gente já tinha vivido, né, enquanto executivos de governo, experiências nas nossas organizações, mas em especial a experiência do MAG, né, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, sob a liderança aí do ministro Bresser, né? E ali teve muito aprendizado, né, muito conteúdo, muito fundamento, né, de tudo isso que aconteceu veio dessa nossa experiência. E ali, naquele momento, a gente já começou a pesquisar e tivemos, um pouco antes do início dessa experiência de Minas, que, em paralelo com a experiência também que foi levada a cabo no estado de Sergipe, foram as duas pioneiras, né? A gente chamava atenção sobre determinados pontos que a gente entendia que seriam necessários enfrentar numa nova abordagem de gestão pública transformadora, né? A primeira delas era da orientação, ter uma gestão orientada para resultados de desenvolvimento, né? Outra era o desafio da fragmentação, enfrentar o problema da fragmentação, uma ação assim mais integrada da administração pública e, por fim, né, obviamente, dentre outros, mas em particular esses três, o desafio da execução, quer dizer, ter uma estratégia que pudesse fortalecer a capacidade de implementação dessas novas abordagens no Estado. Então, aí surgiu, né, um modelo que a gente desenvolveu à época, né, inicialmente um artigo, depois isso virou um livro, e a gente teve o privilégio de ter aí um espaço de aprendizado, de aplicação, que foram essas experiências e depois outras que foram surgindo dentro dessa perspectiva, né? Então, eu acho que o legado era um pouco isso. Minas já tinha, do ponto de vista metodológico, uma situação também um pouco diferenciada da de outros estados, que a Constituição Mineira, diferente das demais, estabelecia um pouco essa ideia, um pouco na linha da agenda, né, de um plano de longo prazo, né, o PMDI. Então, e esse plano estava em construção, né? A gente não pode deixar também de mencionar, me lembro muito, Renata, a convite da Renata, do Anastasia, do Chico Gaetani, eu tive também o privilégio, um pouco antes do governo, de participar de uma iniciativa liderada aí pelo BDMG, do Minas Século XXI, né? E aí, nessa abordagem, que tradicionalmente era a base para a elaboração dos planos de desenvolvimento do Estado, criou-se um capítulo específico sobre gestão pública e eu fui convidado para participar do grupo que formulou isso, né? E aí a gente teve a oportunidade de ver a situação difícil que vivia o Estado de Minas, né? E a oportunidade, né, que o Instituto teve de fazer uma aplicação, né, quase que inédita de uma metodologia que estava no forno, que foi meio que se aperfeiçoando exatamente
nos debates que a gente ia construindo com pessoas iluminadas que nos ajudaram, né? A Renata, a Anastasia, né? O Gilmar, lá em Sergipe, né? Foram pessoas que contribuíram assim, muitíssimo, né? Para que a gente pudesse construir uma abordagem inovadora de gestão e que pudesse trabalhar essa perspectiva da implementação. Por fim, eu acho que também houve uma aposta muito interessante, diferente também do que era usual, que normalmente essas experiências se fazem por efeito multiplicador. Né? Eu escolho uma área, aplico, experimento e levo adiante. Escolho um determinado tema de política de gestão, aplico e vou expandindo. Lá não. Né? A opção era fazer tudo, quer dizer, em toda a administração pública e em todos os temas fundamentais de gestão pública, planejamento, orçamento, recursos humanos, compras, enfim, era um modelo, né, que tinha uma base de fundamentação muito sólida, muito interessante, né, e tinha um pouco essa ousadia de fazer um processo de transformação, obviamente estudado, planejado, com ênfase estabelecido, mas que pretendia abarcar o Estado como um todo, todos os órgãos e entidades, e os principais temas de gestão pública. Mas é claro que, em especial, se tivesse que fazer o destaque do que foi talvez mais relevante, foi essa experiência que a Renata mencionou dos acordos de resultado, né? Onde a gente conseguiu trabalhar essa perspectiva do desdobramento da estratégia para as diversas unidades implementadoras, criando essa figura do prêmio de produtividade aí para os servidores. Né? Sem dúvida nenhuma, uma das experiências de gestão pública mais interessantes, né, que tivemos no país. Acho um grande legado que também fica, né, por aprendizado nacional. Já até aproveitando para agradecer, né, esse compartilhamento dessa experiência de vocês aqui na série Públicos 20 anos e também o compartilhamento de conhecimento, né, de vocês, que agregam, né, demais como dois grandes expoentes aí da gestão pública nacional. Muito obrigado, Caio, Renata. Obrigada, Mário. Muito bom ter essa conversa aqui. Eu tenho certeza que o legado ele permanece até hoje. Foi um trabalho diferenciado, não é, Caio? Grande satisfação, Renata. E agradeço aí ao Mário pela oportunidade um pouco aí de voltar a casa e relembrar um pouco esse início retumbante, né, que a gente teve, essa feliz oportunidade de poder participar e, de certa forma, contribuir para o desenvolvimento da gestão pública no Brasil. Muito obrigado. Isso. Muito obrigado.